Quero dar boa noite então para todo mundo. Nós estamos começando mais uma mentoria aqui do JA Gestão de Vendas, em alguns mentorados, né? Isso é um encontro que a gente faz todos os meses, faz parte é uma das 5 ferramentas do JA Gestão de Vendas, que é uma plataforma comercial voltada para desenvolvimento de gestores e desenvolvimento de vendedores, né? Aqui todos nós, a maioria aqui é lojista, a maioria são mentorados lojistas. Eu tenho mentorado aqui que é o Marlon, tem a Mireille, que é gerente de loja, tem deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém, tem o Alceu também, que é representante, que é meu mentorado, né? Tem a Raquel, que é convidada, que faz parte da empresa que eu faço gestão também. Então aqui, pessoal, é voltado para o varejo de moda, tanto para a indústria, varejo, né? Quanto aí para... Porque, na verdade, o representante, ele também é um empresário, né? E tem gerente de loja aqui. O nosso foco é trabalhar o desenvolvimento nosso como gestor. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança, sobre gestão e liderança, né? Que isso a gente tem que ter na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, enfim. A gestão e a liderança ela tem que ser aplicada a tudo. E hoje a gente vai falar especificamente para gestão e liderança na visão de um livro, né, de Daniel Goleman, que ele tem 2 livros que é bem conhecido, que é Inteligência Emocional, né, e Liderança e Inteligência Emocional para um Gestor de Sucesso. A gente vai falar um pouquinho sobre esse livro hoje, tá? Uma coisa para quem está participando a primeira vez da nossa escola de líderes, pessoal, aqui funciona assim, tá? Aqui é o lugar para a gente tirar dúvida e aqui é o lugar para a gente debater. Então, assim, pode me interromper, preciso que me interrompa, não fique com dúvida. Se tiver alguma coisa que eu estiver falando e algum colega falar, você pode acrescentar. Aqui a gente tem gente do Paraná, do Rio Grande do Sul, tem gente do Rio Grande do Norte, a gente tem pessoas do Brasil todo aqui, né? De Minas Gerais. Então, acho que o intuito aqui é a gente levar o tema e a gente se desenvolver como grupo. Mesmo porque, uma coisa que é muito interessante, nós trabalhamos com pessoas. E a gente conversa todo dia com pessoas. E a gente está rodeado todos os dias de pessoas. Mas nós, como gestores, principalmente a gente que é do varejo de moda, a gente quase não conversa sobre o nosso negócio com as pessoas, com pessoas que são do nosso negócio. E isso faz muita diferença quando a gente tem esse tipo de informação. E é isso que eu vou passar para vocês hoje. Tá bom, pessoal? Então, boas-vindas aí. Nós estamos em 17 pessoas. E eu vou começar falando um pouquinho da resolução de mercado. Bom, eu acho que todo mundo me conhece, mas para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é João Fernando, eu sou vendedor há 25 anos, é minha primeira profissão, tá? Há 7 anos atrás, eu montei junto com o André, meu primo, o JA Gestão de Vendas, que é uma plataforma comercial, como eu já falei para vocês. Né? O André acabou saindo por motivos pessoais, a gente tem outros negócios juntos, né? Atuo no mercado financeiro há mais de 10 anos também, tem um programa na rádio aqui em Cascavel, que é o programa Resenha de Mercado, é a maior rádio FM aqui da cidade. Né? Tem também o YouTube, tá lá, Resenha de Mercado, onde eu falo de investimentos, falo um pouco de mercado financeiro, que é uma coisa que eu gosto bastante, e é uma coisa que me ajudou muito nessa parte mais empresarial, né? Como gestor, como vendedor e como empresário também, que eu tenho outros negócios. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. Nós vamos falar de liderança, mas antes eu gostaria de passar para vocês algumas coisas que estão acontecendo no nosso mercado. Por quê? Todas as pessoas você que é representante, você que é gestor, você que é gerente de loja, enfim, você que está no mercado de trabalho, você que vive no Brasil, você precisa conhecer um pouco das finanças, de como que as coisas funcionam dentro do Brasil. Por quê? O mercado hoje, alguém aqui já ouviu falar do movimento VUCA, não? Alguém já ouviu falar dessa expressão? Não. VUCA é um termo que foi criado nos anos na década de 90, logo depois da Guerra Fria, onde o exército americano ele começou a criar estratégias para combater o comunismo. E ele viu que quando ele criava a estratégia, logo depois dessa estratégia ser criada, ela se tornava obsoleta. Então eles cunharam esse termo, que é VUCA, que é volátil, né? U é de incerto em inglês, né? C de complexo e A de ambíguo. Então a gente vive num mundo muito complexo, um mundo que muda de informação muito rápido. E antigamente, né? Quem trabalha principalmente no varejo de moda, né, sabe que as coisas eram muito mais lentas antigamente, né? As coisas aconteciam muito mais devagar. A gente não precisava saber de tanta coisa. Hoje a gente tem que conhecer de pessoas, a gente tem que conhecer de marketing, a gente tem que conhecer de finanças, a gente tem que conhecer de muita coisa que antigamente não necessariamente a gente precisava utilizar todas essas coisas. E ter um entendimento do mercado financeiro é primordial para você gerir o teu negócio. Se você não tiver entendimento de como as coisas funcionam lá em cima, tá? Você muito provavelmente você vai ter perda no teu negócio.
né? Principalmente com as coisas como a gente vive hoje. Então é primordial. E eu vou falar um pouquinho para vocês aqui de economia, numa visão nossa do varejo, tá? Mas de uma forma bem simples, tá? Então eu escrevi um disclaimer aqui. O conhecimento do mercado financeiro é essencial para gestores e gerentes, pois oferece uma visão ampla e estratégica do cenário econômico, permitindo a tomada de decisões mais assertivas. Entender como os fatores como inflação, taxa de juros, câmbio e política econômica afetam o consumo e o comportamento dos clientes possibilita a criação de estratégias de mercado e alinhamento de condições, às condições reais do mercado. Pessoal, o que acontece? Geralmente, o nosso resultado está onde está o nosso foco, correto? E o nosso foco aqui é ganhar dinheiro, correto? Se eu estiver falando alguma besteira que vocês me corrijam. Nosso foco aqui, a gente está aqui 7 horas da noite, despendendo tempo e não estando com a nossa família, que é o que mais importa, é porque a gente precisa ganhar dinheiro para dar conforto para essa nossa família. Nós estamos trocando, fazendo um trade-off. Então, se o nosso foco também não tiver no dinheiro, e não, aí quando eu falo que tá no dinheiro, não é só ganhar o dinheiro, é saber como ganhar e saber como você vai administrar esse dinheiro, muito provavelmente o nosso resultado vai ser pífio. Então a gente tem que entender um pouco de mercado financeiro. Por exemplo, eu perguntei aqui antes quando a gente estava começando aqui a aula, como que está o mercado aí em relação a esse mês de setembro, né? E aqui, o que acontece, pessoal? A gente vê que o PIB, que é a produção de riqueza e gastos do nosso país, ele está com uma tendência de crescimento, ou seja, o país ele tende a terminar o ano com aspas, tá? Com um crescimento muito grande de geração de riqueza, que a gente sabe, eu vou mostrar para vocês, que muito desse crescimento que o PIB está tendo aí, eu não sei se vocês têm acompanhado o noticiário, mas esse crescimento ele tem a ver com consumo. E lá em 2022, em outubro de 2022, quem me conhece, eu falei que ia acontecer o que está acontecendo. Não porque eu tinha bola de cristal, porque a gente já sabia que o governo que entrou agora iria fazer o que está fazendo. E veja, pessoal, eu não estou aqui para falar de grupo político, eu estou aqui para falar de economia, eu estou aqui para falar daquilo que afeta a gente como profissional, tá? Não entendo, não quero trazer esse debate que não é pertinente aqui, tá? Mas a gente já sabia como que esse governo ia operar e ele vem fazendo aquilo que ele prometia que ele ia fazer. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o varejo ele tá aquecido? Esse ano tá fácil? Tá sendo um ano fácil para nós? Quem quiser abrir o microfone e me responder, pode responder. Tá sofrido, hein? Oi, Thiago. Tá sofrido, estamos tendo que trabalhar bastante. Então, eu também sinto isso, mas quando a gente vê o resultado do varejo, a gente tá vendo que o varejo ele tá crescendo 5% em relação ao ano passado. E aonde que está esse crescimento? Quem está captando esse crescimento? Nós estamos captando esse crescimento? Veja, pessoal, no mercado financeiro tem uma coisa que é muito interessante, que é assim, como que a pessoa ganha dinheiro no mercado financeiro? É se colocando, fazendo um movimento de mercado, antes desse movimento acontecer. Então, como que funciona? Eu tô vendo uma predileção do mercado, eu tô vendo que o mercado vai para tal lado, o mercado ainda não virou para esse lado, mas o que eu faço? Eu me posiciono pro mercado vir ao meu favor. É assim que o cara ganha dinheiro no mercado financeiro. Muitas vezes as pessoas erram, mas quem tá nesse mercado, na maioria das vezes, ganha. E a gente no varejo é a mesma coisa. A gente tem que capturar essas tendências, se posicionar para essa tendência vir ao nosso favor. Por exemplo, nós vivemos um boom no Brasil, nos últimos anos, principalmente no sul do Brasil, de hamburgueria e paleteria. Foi ou não foi? Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Quem se posicionou primeiro, a maioria dos que se posicionaram primeiro estão aí até hoje. É ou não é? Foram os que primeiro se posicionaram e estão até hoje, conquistaram o mercado. Muita gente que entrou depois que esse mercado já estava consolidado, o que aconteceu? Acabou saindo do mercado. Por quê? Porque o mercado as pessoas já tinham se posicionado para capturar aquele lucro. E nós, a gente como empresário, a gente tem que ter esse entendimento para que a gente se posicione para capturar o que o mercado tem trazido para nós. Então, por exemplo, eu não sei se vocês sabiam, mas o varejo está com crescimento em relação ao ano passado. Ó, no primeiro semestre de 2024, o comércio varejista, aqui engloba tudo que é varejo, tá? Teve uma alta de 5,2 em relação ao mesmo período de 2023. A média móvel trimestral variou 0,2 no trimestre, encerrando em julho, enquanto o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 3,6. Vocês sentiram esse crescimento?
a maioria dos lojistas não sentiram esse crescimento. Mas o que Eu não senti, não. Até mesmo porque no comércio da confecção, esse ano nós tivemos um ano difícil, sem inverno, e assim, acaba que, como o cliente ficou com o produto em casa, está gerando inadimplência, está gerando resistência na compra futura, né? Mesmo no verão, até mesmo porque as fábricas vai cortando o crédito. Então, assim, você vem abrindo novos clientes, vem tentando, mas esse crescimento eu não tenho visto ele tão fácil assim, não. A gente não tem visto e muitos varejistas na indústria a gente vê que não tem capturado, né? Tá cada vez mais difícil a gente bater meta. Porém, o que acontece, pessoal? A gente tem uma previsão de crescimento do PIB este ano. Alguém está capturando esse valor. E a gente tem que entender, e eu vou mostrar aqui para vocês, que existe sim dinheiro no mercado. Esse dinheiro está sendo distribuído no mercado. E esse dinheiro vai para algum lugar. E a gente tem que o povo está gastando tudo no Tigrinho, né? Tudo no jogo do Tigrinho. Também. Eu estava lendo uma matéria hoje que beneficiário do Bolsa Família gastou quase 3 bilhões de reais no... O que o governo esperava arrecadar, né, com esses jogos, o povo está gastando lá. Então, assim, é um ofensor também, porque é mais um concorrente para nós. Porém, o que a gente tem que entender, pessoal? Eu estava lendo uma matéria hoje, também não coloquei aqui, porque senão ia ficar muito grande a apresentação, falando que a gente tende a ter uma Black Friday muito forte este ano, tá? E a gente deve ter um final de ano muito forte também. Por quê? Porque o Brasil está crescendo em cima de consumo. O governo, ele está fazendo exatamente o que foi feito lá no governo Dilma, tá? E lembrando mais uma vez, eu não tô aqui para falar se está certo, se está errado, se é direita, se é esquerda, eu tô aqui para falar daquilo que atinge a nós como profissionais. Então, só para vocês terem uma ideia, o crescimento de gastos do governo em relação ao PIB já está chegando já bateu mais de 20% este ano. Só para vocês terem uma ideia, lá na crise de 2016 da Dilma, bateu 20,3%. Já está batendo 20,4%. Aqui, esse arco maior aqui, pessoal, é o arco aqui da pandemia, que chegou a 26%, quando teve que fazer aqueles gastos para ajudar as pessoas e tal. E depois o governo acabou recuperando. Então veja que sim, nós estamos tendo uma enxurrada de gasto do governo. Não estou entrando no mérito se é bom ou se é ruim, mas esse dinheiro a curto prazo, o que ele gera? Ele gera mais consumo, né? Aí vai, que nem o Thiago falou, pro negócio do Tigrinho, vai para várias coisas. Mas esse dinheiro está vindo para o mercado e a gente tem que ter um entendimento que a gente precisa capturar um pouco disso. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui, ó, despesas com Bolsa Família e Auxílio Brasil, mais do que dobrado nos últimos 12 meses. O que acontece? Se vocês pegarem a linha aqui até 2021, o gasto discricionário do governo era em torno de 1,5% a 2% com Bolsa Família e auxílios. Ele está chegando agora a 7,4%. Ele mais que dobrou o gasto com Bolsa Família e auxílio. Isso é dinheiro na veia, na mão das pessoas para elas consumirem. Despesas com Bolsa Família e Auxílio Brasil ajustado pelo IPCA. Veja, pessoal, isso aqui já é descontando, o IPCA já é descontando o juro. Então, se você vê ali, ó, até 2020 e 2021, o governo gastava em torno de 31 bilhões. Em 2022, que foi o último ano do governo que saiu, ele gastou um pouco mais, que era ano de eleição 96 bilhões. E esse governo que está aqui agora, ele já gastou em 2023 173 bilhões e já gastou em 2024 171 bilhões de reais. Isso aqui é dinheiro injetado diretamente na economia, tá? E outra coisa que também despesas com precatórios dobraram também. Eu não sei se vocês sabem, mas o precatório é quando você ganha uma ação contra o governo tem vários anos lá para te pagar, e nos últimos anos aqui, se você for ver até 2022 aqui, a média de pagamento era em torno de 3%, já está quase em 7% este ano agora. E aqui o último slide para mostrar para vocês, tá? As principais categorias de gasto do governo. Então, o que acontece? O governo, se você ver aqui, ó, até 2006, não havia gasto com Bolsa Família e Auxílio Brasil. De 2010 a 2018, ficava na faixa ali de 2,5%, né? 2, 3%. No último ano do governo que saiu, foi para 5%. Esse ano, agora, já está em 7%. O que eu quero dizer com isso, pessoal?
que existe sim uma grana sendo injetada no comércio. O que isso faz? Faz com que o Brasil a curto prazo cresça, mas a longo prazo o que vai acontecer? Provavelmente a gente vai ter uma recessão lá na frente, né? E o que a gente tem que fazer como empresário, como profissional? A gente tem que capturar o máximo que a gente puder desse dinheiro. Então a tendência é que a gente tenha um bom novembro e um bom dezembro este ano, porque tem dinheiro no comércio sim, tá? Isso são dados do governo. A gente tem que capturar isso, mas a gente tem que ser conservador, porque lá na frente essa conta vai vir, né? E aqui alguns slides falando um pouquinho sobre o Banco Central, que teve que elevar a taxa de juros agora. Por quê? Porque como tem muito dinheiro, muito estímulo no comércio, muito estímulo no mercado, a inflação tende a subir, e para não descontrolar a inflação, né, a gente teve que subir a Selic. Lembrando, tá? Só Brasil e Japão estão subindo taxa de juros. O resto do mundo inteiro está baixando taxa de juros, tá? E também nós tivemos um corte nos Estados Unidos. Depois de 4 anos, os Estados Unidos está com uma taxa de juros altíssima para o mercado que eles têm. Eles têm uma taxa de juros histórica de 2%. Eles estão com quase mais de 5%. Eles baixaram agora. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que quando os Estados Unidos baixam a taxa de juros, tende a entrar mais dólar para o Brasil. Quando entra mais dólar para o Brasil, tem mais investimento, as coisas tendem a ficar mais baratas. Mas lembra, pessoal, tudo isso que eu estou falando para você é visão de curto e médio prazo. A longo prazo, essa gastança que está sendo feita vai ter uma consequência lá na frente. Porém, tá? Os melhores anos de varejo, para o varejo, foram os anos de 2008 ali até 2011, 2012, onde o governo tinha esse tipo de estímulo para a economia, tá? Então, a gente tem que ser inteligente e capturar isso. Eu concordo com isso? A longo prazo eu não concordo, isso é ruim para o Brasil. Mas é o que a gente tem na mesa. E a gente, como profissional e como empresário, a gente tem que ter esse entendimento para que a gente possa capturar isso e saber como trabalhar lá na frente. Tá bom, pessoal? Eu sempre dou essa introdução para vocês entenderem que isso faz parte do nosso negócio. A gente tem que entender um pouco de como que as coisas vão acontecer lá na frente para a gente poder se posicionar, tá? E a China também tá agora anunciando um estímulo fiscal lá também, porque a China está desacelerando, eles precisam acelerar. E quando, o mundo, pessoal, é um Boeing com 2 motores. Um motor é os Estados Unidos e o outro motor é a China. Se esses motores começam a faltar combustível, tá? Prejudica o nosso voo. Então a gente depende sim de China e Estados Unidos. Principalmente o Brasil, que é exportador de commodity. A China compra muito da gente. Então o que acontece? A China também está dando um estímulo lá para voltar a acelerar a economia, e isso pode ser bom para nós no curto prazo. Pessoal, falei rápido que eu queria dar essa introdução aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação em relação a isso aí? Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. João, você já preveu lá em 2022 a situação atual, e qual que é a tua previsão para essa recessão chegar? Ela é mais a longo prazo, mais a médio? Eu acho que você consegue especificar um ano, por exemplo? Não dá para especificar, tá? O que eu vejo? Eu vejo que se as coisas continuarem como estão sendo, isso vai estourar lá no primeiro ano do próximo governo, tá? Como aconteceu com a Dilma, né? O governo Dilma, a recessão ela estourou, ela segurou, e depois que ela foi eleita, a recessão estourou. Então eu acho que a gente tem uma janela de tempo aí grande pra gente capturar esses ganhos. Entendeu? Como profissional. A gente tem. E o que a gente tem que ser? Nós temos que ser conservadores. O que eu falo? E isso, pessoal, eu falo porque é o que eu aplico na minha vida. A gente tem que ser conservador, ganhar dinheiro e guardar e ter uma reserva. A gente precisa ter uma reserva para lá na frente. E aí, entrando em outro aspecto aqui, você precisa ter um pouco do teu patrimônio. Se você tem alguma reserva, você é empresário, você é profissional, você tem que ter um pouco de reserva fora do Brasil e em outra moeda. Isso é primordial, seja em Bitcoin, seja em qualquer outra coisa, tá? E depois, se vocês tiverem dúvidas e quiserem falar sobre isso, tem o canal lá do Resenha, os meus mentorados eu converso muito sobre isso com eles, porque, pessoal, tá tudo interligado. A gente não vai ter sucesso como profissional se a gente não entender como funciona o mercado, entendeu? Então a gente tem uma janela de tempo aí para capturar. O que a gente tem que entender, pessoal? E a gente tem que chegar amanhã lá no nosso varejo. O que nós, como representante aqui, que a gente tem que passar para o nosso cliente que não está participando da mentoria. Porque qual que é a percepção? Qual que é a nossa percepção? E veja, tem um versículo bíblico que diz que os olhos são as janelas
são as janelas da alma. O que isso quer dizer? Que o mundo é da forma que você enxerga. Então, o que eu queria passar dessa percepção para vocês é o quê? Qual que é a percepção que a gente tem? Gente, o mercado tá ruim, não tem dinheiro, tem recessão, e a gente começa a comprar. Então, eu tô mostrando para vocês aqui com números que não, esse dinheiro tá no mercado. E qual que é a nossa percepção? É amanhã, a partir de amanhã, quando a gente começar a relacionar com os nossos vendedores, nossos clientes, falar, gente, olha, tem dinheiro no mercado sim. Tem dinheiro andando sim. Então a gente tem que capturar um pouco desse dinheiro que está sendo injetado no mercado sim. Porque existe, esse dinheiro está no mercado. Né? O governo mais do que dobrou o dinheiro na mão das pessoas. Então sim, a gente tem que parar com essa visão. E o mercado tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá difícil sim. Mas para quem tá fazendo diferente, para quem tem essa percepção, tá capturando o resultado sim. Tá? Então assim, quem trabalha no mercado financeiro sabe, para ele tanto faz se a bolsa tá caindo, se a bolsa tá subindo, se o mercado brasileiro tá bom, para ele tanto faz. Porque quem tem conhecimento, eu falo muito, quem é meu mentorado sabe disso, quem tem conhecimento, para quem tem conhecimento não existe informação ruim, existe apenas informação. Se você tem conhecimento, não interessa a informação que vai vir na tua mão, você vai saber como lidar com ela. E a gente como profissional, como empresário, a gente tem que passar isso pro nosso time. E aí entra a segunda parte aqui do nosso treinamento, que a gente vai falar sobre liderança, sobre inteligência emocional e liderança, que como que a gente vai passar isso pro nosso time de vendas, né? Como que a gente vai passar isso pro nosso cliente, a gente que é representante, mostrar pro nosso cliente, sim, que existe uma oportunidade no mercado, tá? Que o mercado tá mostrando essa oportunidade, né? Porque no meio do caos, todo mundo fica cego, todo mundo tem aquela percepção que o mercado tá ruindo e não é bem assim. Então a gente tem uma janela para capturar essa fatia do bolo do mercado. Pessoal, tudo certo até aqui? Mais uma dúvida? Senão vou passar para a segunda parte. Mas por favor, me interrompam, que eu gosto quando vocês colocam o ponto de vista de vocês aí. Bom, o que eu percebi essa semana, por exemplo, especificamente em Curitiba, o interior está diferente de Curitiba, é que o lojista está muito cético em relação ao final do ano. A maioria comprou tipo verão antecipado, ali nas feiras, porque aqui tem aquele esquema de feira ainda e showroom, essas coisas assim. E quem não comprou na feira ou no showroom, tá beliscando das outras marcas que ele trabalha, porque ele está bem assim, com o pé no chão, vamos dizer assim, já está prevendo isso que você falou, ele já está se prevenindo por causa do inverno que não aconteceu. E muito lojista daqui de Curitiba é daquele lojista conservador. O cara não faz liquidação, o cara não joga mercadoria boa fora. O cara prefere guardar do que fazer pela metade do preço. No interior, por exemplo, tipo, eu fiquei essas últimas 2 semanas, 2 dias em Curitiba e 2 no interior. No interior vendeu o tempo todo, em Curitiba você tira um ou outro, é muito diferente. Então, o interior, o pessoal está mais acreditando do que na capital. Isso eu senti nas últimas 2 semanas, assim, bem forte. Show de bola. Uma coisa, puxando o teu gancho aí, Alceu, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito nos nossos clientes, porque assim, o cliente tem sim que promocionar, tá? Claro, existem produtos e produtos para promocionar. Por exemplo, eu falando de varejo de moda, eu divido os produtos em 3 categorias, que é básico, básico moda e moda. Eu já falei isso aqui em outra mentoria. Produto básico realmente não se promociona. Básico moda se promociona aquilo que é cor que vai sair fora. E o moda tem que promocionar sim. Aquele produto que é moda, que é mais tendência, que é um produto diferente, que tem um ticket maior, esse produto você não pode ficar guardando não, porque senão isso é pior que carro velho. Quanto mais tempo passa, menos ele vale. Então, a gente tem que ter esse entendimento também. Os mentorados têm acesso lá à academia também. Lá nas aulas eu explico bastante sobre isso. Então é bem importante a gente orientar o cliente. Veja, pessoal, tudo que a gente está fazendo aqui é para orientar o nosso cliente e é para orientar também o nosso time de vendas, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre liderança. Hoje eu vou falar sobre esse livro que eu falei do Daniel Goleman. Se vocês puderem, compre ele. Eu não estou com ele aqui, mas ele é um livro de capa verde que está escrito Liderança, Inteligência Emocional para um Gestor de Sucesso. É muito legal esse livro, é um livro fácil de ler. E assim foi uma virada de chave para mim também, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre liderança. Vou fazer um disclaimer aqui para vocês e a gente já vai começar a falar sobre isso, tá bom? A ideia de liderança tem raiz profunda nas sociedades humanas, tá?
onde os líderes eram aqueles que conduziam seus grupos ou tribos em busca de segurança, comida ou novos territórios, evoluindo ao longo do tempo até se tornar um conceito mais formal, presente em todos os setores da vida moderna. Pessoal, primeira coisa que nós temos que entender, liderança não é cargo, tá? Liderança não é cargo. Você pode exercer liderança aonde você estiver. Tem pessoas que têm uma liderança nata já com mais facilidade, mas tem pessoas que todos conseguem desenvolver. Então a liderança ela é uma coisa que está intrínseca dentro da gente. E quando a gente fala disso, que remonta aos primórdios, todo ser humano tem necessidade de ser liderado. Todo ser humano, isso faz parte do nosso DNA. Lembra? Lá na academia eu falo muito sobre neurociência, e isso é uma das coisas. Quando o nosso time não está indo bem, quando a gente não está indo bem como gestor, está faltando conhecimento sobre liderança, tá? Então, a liderança é uma coisa que está intrínseca ao ser humano, tá bom? Então, liderança e inteligência emocional de um líder de sucesso. Esse aqui é o livro, tá? Do Daniel Goleman. Anotem aí. Todo mundo que está aqui tem que ler esse livro. Esse livro é fantástico. A gente precisa. Porque, muitas vezes, pessoal, o que acontece? Tem profissionais aqui que são profissionais liberais. Tem representante aqui também. Só que a gente não pode esquecer que nós, como vendedores, a gente também exerce liderança sobre o nosso cliente. A gente exerce autoridade sobre o nosso cliente. Muitas vezes o nosso cliente compra da gente porque ele vê autoridade na gente. Isso serve, como eu falei para vocês, em todos os aspectos da nossa vida. Com família, a gente tem que ter inteligência emocional para liderar, tá bom? O livro Inteligência Emocional, de um líder de sucesso, explora a importância da inteligência emocional como uma habilidade essencial para líderes que buscam alcançar resultados extraordinários. Em um mundo corporativo cada vez mais dinâmico e desafiador, o sucesso de um líder não depende apenas da sua capacidade técnica ou experiência, mas também de como ele gere suas emoções e as interações com a sua equipe. Então, pessoal, uma coisa muito interessante que a gente vai ver lá para frente é que a inteligência emocional ela impacta muito mais o nosso resultado, né, do que, por exemplo, o QI, o coeficiente de inteligência, né? Líder em inteligência. Na introdução do livro, Daniel Goleman, sobre inteligência emocional, ele destaca a diferença entre QI, coeficiente de inteligência, né, e o QE, coeficiente emocional, explicando que, embora QI tenha sido tradicionalmente considerado o principal indicador de sucesso, o QE é frequentemente mais determinante, especialmente em papéis de liderança. Alguém aqui já tinha ouvido falar do QE? QI todo mundo já ouviu falar, a maioria das pessoas já fizeram um teste. Alguém aqui já ouviu falar do coeficiente emocional? Ninguém? Vocês já ouviram aquela frase que a maioria dos profissionais são contratados pela parte técnica e são demitidos pela parte emocional? Alguém já escutou essa frase? Acho que todo mundo, né? Esse é o coeficiente emocional. Pessoal, nós nos relacionamos com pessoas. Se a gente não tiver inteligência emocional, a gente pode ter o QI que for, a gente pode ter o conhecimento que for. E a inteligência emocional, ela está muito ligada com a sabedoria, né? Que é a diferença de sabedoria e a diferença de inteligência. Inteligência é a quantidade de conteúdo que você tem dentro da cabeça, de aprendizado que você teve, que você reteve. Né? Sabedoria é a quantidade desse conhecimento que você coloca em prática. Porque não adianta nada você ter um baita conhecimento se você não colocar ele em prática. Né? Quantas pessoas a gente conhece, muitas vezes nós mesmos, a gente tem um certo entendimento, a gente tem um certo conhecimento, mas a gente não coloca em prática. Isso não acontece? Isso não acontece com vários dos nossos liderados? Então, a gente como líder, a gente tem que saber trabalhar o time para que a gente possa extrair o melhor desse time. E todo gestor, ele precisa ter inteligência emocional. Ele tem que trabalhar muito a inteligência emocional. Porque o líder, né, a função do líder é guiar o time a um objetivo. É guiar a tribo a um objetivo. E é também servir de escudo para esse time, né? Quantas vezes eu, como vendedor, o meu gerente comercial, ele servia de um escudo em relação à empresa. Muita coisa que a empresa jogava, ele absorvia para proteger o time dele, para resguardar o time dele. E a gente, como líder, no nosso setor, a gente tem que fazer isso também. Quantas vezes você que é como representante aí, a fábrica passou uma coisa para você e você acabou amortecendo aquilo, absorveu para o teu cliente, né? Quantas vezes
Já aconteceu da gente pagar coisa para o cliente que a fábrica estava intransigente para a gente ajudar o nosso cliente. Isso é exercer liderança, é você servir como um colchão de amortecimento em relação a flechadas aí que o teu liderado ou a pessoa que está, né, abaixo do teu guarda-chuva aí tá tomando, tá? Goleman argumenta que o QI refere-se à capacidade cognitiva, como raciocínio lógico, resolução de problemas e habilidades técnicas. Enquanto isso